Paz do Senhor Jesus, minha querida aluna, tudo bem com você? É sempre uma honra e um prazer estar aqui juntamente com você, lecionando estas aulas. Hoje nós iremos avançar em um assunto no qual o tema desta aula é a consciência do homem. Quando falamos do homem, também falamos da mulher. Quero convidar você a fazer uma oração juntamente comigo, para assim darmos prosseguimento e iniciarmos esta aula. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero te louvar e te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá em poder estar aqui lecionando esta aula, para a honra e para a glória do teu nome, que essa irmã venha estar com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, que ela possa estar com a mente, Senhor, voltada para a tua palavra, para que ela possa entender e compreender. Espírito Santo, venha nos ajudar, venha nos auxiliar. Neste momento, Senhor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, nós iremos utilizar hoje o material que eu já postei para vocês aí no grupo, e também iremos utilizar a nossa única regra de fé, que é a palavra de Deus, e alguns pontos também do livro do volume 3, né, da Teologia para Pentecostais, do pastor Walter Brunelli. Amém? E falaremos também de alguns pontos que o pastor Antônio Gilberto já dorme no Senhor, mas ele contribuiu muito para a teologia pentecostal. Iremos citar alguns pontos bem relevantes do qual ele contribuiu dentro deste assunto acerca da consciência humana. Bom, a definição bíblica acerca da natureza da consciência. Vamos lá. Quero ler com vocês em Romanos capítulo 2, no versículo 14, que diz assim, Romanos, vamos ler aqui, ó, vou pegar aqui na Bíblia que é melhor, né, irmãs? Se você puder ler comigo, Romanos, capítulo 2, e o versículo de número 14, que diz assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei por si mesmo, tá? Este é um ponto, um versículo interessante para que nós possamos ler, né? Agora, o que é consciência? Quando a gente fala de consciência, irmãs, o que você pensa? Quero que você agora reflita sobre isso, não responda para mim, responda para você mesmo enquanto você assiste essa aula dentro dessa pergunta. Se você quiser parar o vídeo agora, você pode parar para continuar aí refletindo sobre a consciência. Bom, segundo o ensino cristão pentecostal e a teologia pentecostal clássica, a palavra consciência no Novo Testamento vem do grego, eu não sei pronunciar bem, mas é sineidesis. Eu não sei pronunciar bem, mas está aí no material que eu mandei para vocês. Que significa conhecimento acompanhador. Conhecimento. Essa palavra ela aparece aí no Novo Testamento, no grego, e significa conhecimento acompanhador. Isto é, a faculdade interior, né, do ser humano que reconhece, faz o reconhecimento do bem, do mal, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Olha que interessante, né? A consciência, ela funciona como, abre aspas, um tribunal dentro do nosso interior, dentro do interior do ser humano, né? Que Deus colocou lá no ser humano, né, em todos nós, para aferir moralmente seus atos e indicar ao homem se está alinhado ou não com a vontade divina. Importante eu ressaltar e falar que todo ser humano, seja quem for, crente ou não crente, ateu, ou o que seja, todo ser humano possui a consciência. Todo ser humano possui dentro de si a
consciência, tá? Importante eu ressaltar isso. Todo ser humano, todos, independente se crê ou não em Deus, possui consciência, tá certo? Sabe distinguir entre o bem e o mal. Olha lá, porque a consciência, ela funciona como tribunal interior, tá? Tribunal interior. E aqui, gente, eu falo agora enquanto pedagoga, neuropsicopedagoga também, eu não estou aqui tratando do cognitivo do ser humano, porque a gente, igual eu atendo vários pacientes, várias pessoas, crianças que têm um cognitivo diferente. Alguns sabem distinguir algumas coisas, o que é certo ou errado. Outros não têm essa percepção por conta aí do seu cognitivo comprometido. Aí é outro assunto, mas o que eu preciso falar aqui é que todo ser humano possui uma consciência interior, tá certo? Vamos lá. E de acordo com o pastor Antônio Gilberto, né, e ele cita aí dentro dos seus livros, dos seus escritos, ele diz que a consciência é a função ou uma função ligada ao espírito humano, que distingue, né, moralmente o certo do errado. O espírito humano identifica o homem como criatura e dá-lhe consciência de Deus e de si mesmo diante dele, tá? Não é uma faculdade meramente psicológica ou social, mas espiritual, conectada com a revelação, a ação de Deus no homem, tá? Então não é uma faculdade meramente psicológica ou social, mas é uma faculdade voltada para o espiritual, conectada com a revelação e a ação de Deus dentro do homem, tá? Romanos capítulo 9 e o versículo 1, pega sua Bíblia, leia comigo agora, pare o seu vídeo se você quiser, diz assim: eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Olha só, então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando e aí ele diz: eu digo a verdade em Cristo e eu não minto, a minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Né? A gente tem a consciência. Então a gente tem a consciência de quando a gente faz alguma coisa que é certo, ou a consciência de quando fazemos alguma coisa que é errado. E aqui, falo novamente, eu não estou falando como neuropsicopedagoga, como pedagoga, porque tem pessoas que dentro do seu cognitivo, da sua mente, ela tem as suas limitações, né? E aí eu não estou falando diretamente acerca da parte cognitiva do ser humano, mas nós estamos tratando aqui da consciência do homem, do ser humano, tá? Da consciência de que todo ser humano possui, tá certo? E isso é claro, alinhado agora sem ser as questões cognitivas, nós temos que ter esse entendimento, irmãos, irmãs, que Deus colocou no ser humano a consciência, tá? E é esta consciência que é chamado teologicamente como tribunal no interior do ser humano. Já percebeu que quando você faz alguma coisa que você é errado, mas você vai e faz, o que acontece com você? Às vezes você fala assim: ah, o Espírito Santo está me acusando. Não, primeiro, que o Espírito Santo ele não é acusador, tá certo? A gente sente o Espírito Santo de Deus entristecido conosco. Ele testifica isso em nós. Mas nós também temos a consciência de que o que nós fizemos é errado, foi errado, e que entristecemos o Espírito Santo de Deus. E aí, é essa consciência que está no nosso interior que vem ali martelando em nós. Olha, não foi certo, foi errado. Então, é só para a gente entender como que a consciência ela trabalha dentro, né, da mente do ser humano. Então, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 12. Olha o que diz lá a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 12. Diz assim: porque o nosso regozijo é esse,
o testemunho, é este o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversação no mundo e mais abundante convosco. Então, olha o que o apóstolo diz, porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência. Ou seja, aquilo que nós fazemos, tanto de bem quanto de mal, nosso maior testemunho é a nossa própria consciência. Tudo bem, irmãs? Até aqui? Então vamos lá. Continuando. Em síntese, né? Pastor Antônio Gilberto vai falar assim: a consciência é a voz interna de Deus, que Deus colocou no espírito do homem, para que ele perceba moralmente as suas escolhas. Então, nós somos seres humanos, Deus colocou em nós essa consciência, e essa consciência é responsável pela acusação quando há pecado e pelo louvor quando há obediência. Tá certo? Vamos lá. Avançando, irmãs. A função da consciência na vida do ser humano. A função da consciência na vida do ser humano. Consciência como juiz interior. A consciência atua como um tribunal interior, que acusa ou absorve segundo a lei moral inscrita no coração do homem. Então vamos lá. Hoje alguém pegou, levantou de manhã e disse: eu quero roubar. E essa pessoa levanta e sai para roubar. Dentro dela, por mais que ela seja uma pessoa que alguém olha e fala: nossa, essa pessoa é sem escrúpulos, né? Não tem escrúpulos, não tem... Mas dentro dela, do ser dela, ela sabe que o que ela está fazendo é errado. Antes, aí digamos que a pessoa está lá roubando e a polícia chega, ela é pega, ela vai para a delegacia, depois vai para frente, vai ter um julgamento, o juiz vai julgar essa causa, mas antes daquele juiz carnal, daquele homem estar ali no tribunal julgando a consciência desse ser humano, desde cedo, quando ele acordou e disse: vou roubar, ela está lá martelando na cabeça dele ou dela, e ele ou ela sabe que é errado. Tá fazendo, mas sabe que é errado. Por isso que a Bíblia diz, irmãs, que ninguém vai ser... Acho que, se não me falar a memória, está em Romanos capítulo 1. Deus não terá ninguém por inexcusável. Por quê? Porque todo ser humano sabe, né? Todo ser humano em sã consciência, né? Vamos dar esse ditado. Ele sabe distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aquele que sabe distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, ele tem a consciência do que é errado e do que é certo, do que é bom e do que é mal. Entendeu? Aquele que sabe distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Um dia, no seminário, na sala teológica, com vários irmãos, alguém me perguntou assim: com quantos anos as crianças todas serão salvas? Com quantos anos, até que idade, né, a criança não responderá pelo seu pecado? Mas tem um versículo na Bíblia, se não me falha a memória, em Provérbios, que fala acerca de que até as crianças se dará a conhecer aí pelas suas obras, não é? Até as crianças se dará a conhecer pelas suas obras. Então, vejamos... Só um minuto, irmãs. Então, vejamos. E aí eu comecei a responder para aqueles alunos, né, diante dessa pergunta, mediante aquilo que eu aprendi também no seminário. Na verdade, o que acontece? A gente não pode, irmãs, olhar para uma criança e falar assim: até 7 anos a criança não responde por ela. A gente precisa entender que cada criança tem um cognitivo seu próprio. Tem criança que com 3 anos ela já sabe algumas coisas do que é certo ou errado. Ela já sabe... Não, calma, irmãs, tá? Não estou dizendo no geral, mas dependendo do cognitivo, ela já sabe, com 3, 4 anos, algumas coisas concernente, por exemplo, a mãe falou: não pegue isso aqui. Ela sabe que não pode pegar. Ela sabe que não é para pegar, que não pode pegar, que faz dodói, que machuca. Tem criança que não tem essa consciência. Tem criança que o cognitivo dela, mesmo com 3, 4 anos, não alcançou
esse objetivo, no sentido de saber o que é certo e o que é errado. Então, a gente precisa entender, não rotular e dizer, mas até 7 anos... Não, me mostra um versículo na Bíblia que fala acerca disso, que Deus está falando e colocando idade. Então, o que nós temos que entender, e à luz da Bíblia Sagrada, é acerca da consciência e do quanto o cognitivo daquela criança, daquele ser humano alcança. Entendeu? Se ele sabe distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, conforme diz a palavra de Deus, né? Então nós temos que entender que a consciência está ali, né? A consciência está ali, né? Desde que o ser humano ali é concebido, tudo está sendo gerado nesse ser humano. Ele nasce, ele vai crescer, né? E ali as suas atividades físicas, mentais, intelectuais, vai ali também se desenvolvendo. E é o que nós precisamos ter em nossa mente, tá? Bom, eu peguei aqui, irmãs, rapidinho, peraí. O versículo, né, que diz que até as crianças se dará a conhecer aí pelas suas ações. Está lá em Provérbios, capítulo de número 10. Vamos ler, né? É melhor a gente ir para a Bíblia. Provérbios, capítulo 10. Se você puder abrir sua Bíblia juntamente comigo. Capítulo 10, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus aí, olha. É isso mesmo? Provérbios? Não, 10 não, 20. Perdão, irmãs. Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Diz assim, olha. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos. Olha lá. Não sou eu que estou falando. Está na Bíblia. Se sua obra for pura, e se está certa. E se está certa. Interessante, né? Eu acho interessante porque no versículo 10 diz assim, olha. Não, versículo 9, ó. Vou ler o 9, vou ler o 10 também, ó. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, eu sou puro de meu pecado? Provérbios, capítulo 20, versículo 9, 10 e 11, ó. Quem poderá dizer, purifiquei meu coração, eu sou puro de meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se sua obra for pura ou certa. Em outras traduções está, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se sua obra for pura e reta. Tá certo? Ou em outras traduções, na NVI, por exemplo, está assim, até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa, né? E lembrando que o caráter da criança, o caráter de um ser humano, ele é construído, na verdade, né? Ali desde o seu nascimento até ali a sua infância, para alguns estudiosos, né, isso depende muito do cognitivo da criança, do alcance dessa criança, mas entre ali os seus 6, 7, 8 anos ali de idade. O caráter, então o caráter que foi formado na infância vai ser moldado e levado para a vida toda. A vida depois da criança, a adolescência, a vida adulta, a vida idosa, e assim vai. Só para a gente entender o quanto isso é importante. E não dá para falar de caráter sem falar de consciência. Não tem como falar de consciência sem falar de caráter. Importante dizer que todo mundo tem caráter. Nós erramos às vezes quando nós falamos, fulano de tal não tem caráter. Não, fulano de tal tem caráter. Mas ele pode ter tanto um bom caráter quanto ser um mau caráter. Tá certo? E consciência está alinhado também com o caráter do ser humano. Tá certo, minhas irmãs? Então vamos lá. Avançando. Espero que vocês estejam compreendendo essa questão aí da consciência.
tá certo? Agora vamos lá. A limitação aí da consciência. A nossa consciência é limitada? O que vocês acham, irmãs? Sim, a nossa consciência tem limitações. A nossa consciência possui limitações. Bom, o pastor Antônio Gilberto também, em um dos seus escritos, ele apontou dizendo que a consciência não é a autoridade suprema para a salvação. Ela apenas aponta a existência de uma lei moral, mas não é guia final em matéria de salvação. Bom, a autoridade final para a salvação é a palavra de Deus, genuína, tornando claro que a consciência deve estar sempre subordinada às Escrituras. Assim, embora a consciência alerte o homem, alerta o homem, a mulher sobre o erro ou o acerto, ela não substitui a palavra de Deus e jamais vai substituir a obra redentora de Jesus Cristo na salvação. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a consciência, por mais que alguém tenha consciência e dentro da sua consciência faz obras boas, pratica as obras boas, né? Tem um bom caráter, mas isso não é isso que justifica uma pessoa ser salva. Ela precisa estar em Cristo, aceitar Cristo como Salvador e estar pautado também dentro da palavra de Deus. Então a consciência não substitui a obra redentora, a obra salvífica. Tá certo? Continuando aqui, irmãs, a origem da consciência. Aonde que se deu a consciência? Aonde se originou a nossa consciência? Bom, a nossa consciência, irmãs, ela tem a origem na criação de Deus, na imago Dei, na imagem de Deus, né? No espírito humano, e não apenas na mente, mas no espírito humano, tá certo? Bom, o pastor Antônio Gilberto também ensina que, abre aspas, a consciência é a evidência de que o homem é um ser moral, né? Responsável diante de Deus. Deus fez um homem um ser moral. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E vamos ler também aqui Provérbios capítulo 20, versículo de número 27, que diz assim: o espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Interessante, né? Interessantíssimo. Então, aonde se originou, né, a consciência do homem? A origem? Em Deus, né? Na imagem e semelhança aí de Deus, em Deus. Agora, vamos ver. A consciência como tribunal interior. Eu falei isso aqui anteriormente e é, sim, o tribunal no interior do homem e da mulher. Isso independente se é crente em Jesus Cristo, se não é. Todo ser humano possui essa parte moral dentro dela. Essa consciência que está ali no espírito do ser humano. Bom, como um tribunal interior, ela funciona de forma judicial, né, dentro do ser humano. A consciência funciona como um tribunal que acusa quando o homem pratica o mal, defende quando ele pratica o bem e não permite neutralidade moral. Não adianta. O ser humano... você sabe do que eu estou falando, né, irmã? Não adianta. Ainda que a pessoa queira maquiar, fala, não, vamos passar aqui uma borrachinha, mas lá no íntimo dela, ela sabe que está errada, né? Não adianta. Lá no íntimo, no profundo, no oculto, no escondido, a consciência está ali martelando, como se fosse lá o juiz batendo o martelinho dele lá, né? Tá lá martelando. Romanos capítulo 2 e o versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. Então a consciência funciona exatamente assim, como um tribunal, acusando ou defendendo, tá? E esse processo foi chamado pelo pastor Antônio Gilberto de o julgamento silencioso que ocorre dentro do próprio homem, né? O julgamento silencioso. Então, assim,
O homem que está lá agora numa prisão de segurança máxima, o homem mais perigoso, e vai passar um exemplo, amanhã, por um tribunal do júri, tribunal mais famoso. Pode ter certeza que antes dele ir para esse tribunal, o tribunal já está acontecendo dentro da mente dele, dentro do espírito dele, que é onde está a consciência. Agora, falando da consciência, vamos avançar. Falando da consciência e pecado. A consciência diante do pecado. A consciência diante do pecado, ela acusa o homem quando ele peca, né? Na narrativa cristã, o Espírito Santo coopera com o espírito humano. Em nossas, né? Aquilo que a gente aprende, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, o nosso penhor, ele coopera conosco, com o espírito humano, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence, né? É o Espírito Santo quem nos convence, mas, tá? Do pecado, do juízo e da justiça. O homem pode tentar justificar ou anestesiar a consciência, mas a Bíblia, olha, a Bíblia Sagrada, adverte que isso não remove o juízo interno, né? Então o homem pode tentar se justificar, falar, por exemplo, ele foi lá, cometeu alguma coisa, ou ela cometeu alguma coisa grave, enfim. Por mais que, vou tentar justificar, foi isso, foi aquilo, mas a consciência tá falando ali, né? Tá trazendo, tá funcionando ali como, olha, você pecou. Não importa, você pode trazer qualquer justificativa, mas foi errado. Não foi certo, né? Então o homem pode até justificar, mas a Bíblia adverte que isso não remove o juízo interno. Sem confissão e arrependimento, a consciência permanece fazendo o quê? Acusando, condenando, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre a cauterização da consciência humana. Cauterização, como assim? Né? A consciência, ela pode ser afogada. O que é isso? Cauterizada pelo pecado. Como? Se o homem repetir escolhas contrárias às leis de Deus, né? Então tem pessoa que está com a mente cauterizada já, que cauterizou sua própria consciência. Então para ele, para ela, ó, tanto faz. E isso ocorre quando o ser humano endurece a sua cerviz, endurece o seu coração e rejeita a voz de Deus. Rejeita a voz de Deus por meio da sua consciência. Então o ensino aqui, irmãs, está enfatizando que a consciência não é infalível e ela também não é imune ao pecado. Né? Que nós possamos ter esse entendimento que a consciência não é infalível, ela pode falhar. E a consciência também não é imune ao pecado. Ela precisa ser renovada. Você já ouviu falar da metanoia? A metanoia no original significa mudança de mente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E pelo poder também da sua palavra. Então, para que o ser humano não venha ter uma mente cauterizada pelo pecado, ela precisa passar pela metanoia, pela mudança de mente, por este convencimento que é só o Espírito Santo que faz, dentro da obra regeneradora e transformadora que nós vamos ver mais adiante acerca da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, olha lá. Então é só o Espírito Santo e a sua palavra que pode trabalhar na mente humana, inclusive numa mente que esteja já cauterizada, mas ele pode convencer, se ele achar lugar, ele pode convencer esse ser humano, essa mente, a ter a mudança de mente, né? Agora, a consciência e a salvação. Vamos falar um pouquinho da consciência e da salvação, minhas irmãs. Bom, consciência e arrependimento. Consciência e arrependimento. A consciência, ela inclui um senso moral, né? E através desse senso moral é o que leva o homem, o ser humano, ao arrependimento, né? Isso não apenas diante dos homens, mas principalmente diante de Deus, né? E também não é mérito diante de Deus, mas é a percepção de que precisa de perdão. Então, um ser humano pecou, ele peca,
A pessoa pode ter matado, pode ter roubado, pode ter feito, mas a partir do momento que ela recebeu essa transformação, esse entendimento, ela deixou, abriu sua mente, seu coração, e o Espírito Santo de Deus entrou. Então há uma metanoia, há uma mudança de mente. Isso não é mérito da pessoa, não, mas há ali uma percepção. Ela internamente, na sua consciência, ela percebeu que ela precisa de perdão, mas ela precisa também se humilhar, ela precisa também buscar isso. Mas quando ela deixa o Espírito Santo agir na sua vida, agir na sua mente, agir no seu coração, o Espírito Santo trabalha e a pessoa entende do que ela precisa de mudança. E isso é trabalhado também dentro da consciência do ser humano, dentro da consciência do indivíduo, né? Então, é bom a gente compreender isso, é bom a gente entender isso, mas, contudo, entretanto, ademais, nós temos que entender que a salvação, ela não depende da consciência. O pastor Antônio Gilberto também, ele declara explicitamente que, abre aspas, seguir apenas a consciência não basta para a salvação. Sabe por quê? Porque se a gente disser também que tudo está lá na consciência do ser humano, a gente vai anular o sacrifício de Cristo. A gente vai dizer que a gente não precisa da palavra. E não há essa mudança de mente, essa mudança na consciência, se não houver primeiro um reconhecimento da obra salvífica de Cristo. Porque Jesus é o caminho. E aí, quando a gente passa pelos aspectos da salvação, a gente entende isso. Que existem 4 aspectos da salvação, que são eles: justificação, regeneração, santificação progressiva e o último estágio é a glorificação. E quando nós entendemos isso, à luz da Bíblia, entendemos que não é que a salvação não depende da consciência, mas a consciência depende dessa obra salvífica de Cristo, né? Tudo muda, tudo fica mais claro, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Porque se nós dissermos que a consciência a consciência pode salvar alguém, nesse sentido de dizer, né, que devemos seguir apenas a nossa consciência, então estaremos todos perdidos. Mas o que nós precisamos entender que a salvação não depende da consciência, tá? Ela não é, né, a consciência não é guia definitivo para conhecer a vontade de Deus. Este papel pertence à palavra revelada das Escrituras, a palavra de Deus, tá certo? Então, e o Espírito Santo que vai convencer esse ser humano aí do pecado, do juízo e da justiça. Então, a salvação, portanto, é alcançada por meio de crer em Cristo, da graça, né? E obediência à sua palavra e ser renovado pelo Espírito Santo, ser renovados, ser regenerado pelo Espírito Santo. Então, a obra salvífica chegou, a graça chegou, o ser humano recebeu, né? E ali o Espírito Santo começa a trabalhar sobre a vida do ser humano, sobre esta vida, né? Sobre esta pessoa. Olha que coisa linda. Aí, irmãs, eu coloquei no nosso material algumas aplicações que vocês, né, que eu não vou falar aqui, mas aplicações pessoais para nós, né? Para nós mesmo, enquanto mulheres de Deus, enquanto mentoras, aí, mulheres abençoadoras de outras mulheres, para abençoarmos outras mulheres. Então, tenho aqui uma listinha de aplicação acerca deste assunto de hoje. Agora, em resumo, irmãs, a consciência, ela é a faculdade espiritual do homem, que percebe aquilo que é certo e aquilo que é errado. A consciência atua como um tribunal interior que acusa ou absorve à luz da lei moral. A consciência não é a autoridade máxima para a salvação. Essa autoridade está na palavra de Deus, né? E na obra, principalmente na obra salvífica, na obra redentora de Cristo. E a consciência, ela pode ser enganada, endurecida ou anestesiada pelo pecado. Todavia, em harmonia com o Espírito Santo e a Bíblia, ela orienta o crente para arrependimento, santificação
e obediência, tá? Coisa linda, né? E aí, irmãs, eu coloquei no material para vocês pontos chaves para um estudo, né, mais aprofundado aí acerca da consciência. Tem o tema e a explicação. Tá tudo nesse material que eu enviei para vocês. Concluindo, então, este assunto de hoje, só que antes, eu quero ler só uma partinha aqui do livro do pastor Walter Brunelli, que eu achei muito interessante. E eu quero ler com você, tá? Bom, ele diz assim, olha. Eu quero ler na página 71, né? Na página 71. Uma parte da parte 71 e 72, tá? Olha, eu achei interessante o que ele colocou, que ele diz assim, ó, o nível de consciência varia de pessoa para pessoa. Interessante isso, né? O nível de consciência varia de pessoa para pessoa, sendo algumas mais sensíveis e outras completamente frias e indiferentes. Todo ser humano tem consciência, o que eu falei para vocês desde o início. Porém, varia de pessoa para pessoa, sendo algumas mais sensíveis e outras mais frias e indiferentes. Alguns, como Paulo, que demonstravam uma boa consciência, há alguns, como o apóstolo Paulo, que demonstravam uma boa consciência, enquanto outros tendo-a contaminada, pessoas comprometidas com Deus por causa da consciência, enquanto outras de consciência fraca, né? Paulo vai dizer mesmo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, olha o que ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Lembra que eu falei aqui anteriormente que o ser humano, infelizmente, pode ter a sua consciência cauterizada pelo pecado? E aí ele continua, olha lá, Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Olha lá, né? Outra coisa que eu quero ler aqui, ó, que ele vai escrever aqui no seu livro. Ó. O apóstolo Paulo faz diversos apelos à sua própria consciência acerca de vários assuntos. Ele vai dizer assim, ó, dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3, tá certo? Bom, há uma discussão, eu estou na página 72, há uma discussão sobre ser a consciência espontânea, inata, ou ser construída e alterada. Diferentemente dos animais, que não têm dificuldade em roubar a comida de outro animal, o ser humano sabe que não é certo fazê-lo, ainda que o faça. Então, assim, lá na floresta, um animalzinho ele pode ir lá e pegar a comida do outro animalzinho. Ele não tem essa consciência. Mas o ser humano, né, diferentemente, né, o ser humano sabe que não é certo fazê-lo, ainda que faça. A noção de certo e errado, por mais grosseira que seja, há de sempre existir, como é o já citado no caso de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Mas não há dúvida de que a consciência é construída e também pode ser alterada. Olha que coisa interessante, irmãs. A consciência do homem, ela pode ser, olha lá, a consciência do ser humano, né? Olha lá. Eu perdi aqui, irmãs, onde eu estava lendo. Só um minutinho. A consciência do ser humano, ela é construída e também pode ser alterada, né? O conhecido caso do índio que mata uma ave que está parada no galho de uma árvore e depois sente-se culpado pelo que fez, porque na sua cultura a ave somente pode ser abatida se estiver em movimento, valendo-se do seu direito de autoproteção. Já outro índio
sente-se culpado por abater uma ave em movimento, porque da sua tribo aprende-se que uma ave somente está pronta para ser abatida se estiver parada, esperando por isso. Nos dois casos, né, a consciência foi construída, né, em questão, e isso envolve cultura, né, envolve muitas coisas. Por outro lado, há pessoas que depois de cometerem muitas vezes o mesmo erro, não se sente mais culpada, né? Já viu? Que assim, e aí eu quero falar algo com vocês aqui. Tem pessoas que matam, um exemplo, matou uma vez. Ela sabe que é errada, a consciência vai acusar, mas ela vai praticando esse ato, que chega uma hora que a mente está cauterizada, a consciência foi cauterizada, então para ela é indiferente, né? A mente ficou cauterizada, não sente mais culpa. Assim ocorre, né, com, por exemplo, ele dá o exemplo aqui de uma pessoa que trai o seu cônjuge. No início se sente envergonhada, mas depois de um tempo convive normalmente com a situação, como se tudo estivesse absolutamente certo. E aí eu paro para pensar com vocês. Vocês viram um caso, irmãs, de um escritor e pastor muito famoso, me foge o nome dele agora, mas estourou isso nas redes, agora semana passada. Inclusive aquele pastor reverendo da presbiteriana, Augusto Nicodemos, até falou acerca dele. Ele escreveu vários livros, esse homem, e ele veio agora a público, há poucos dias, e ele confessou o pecado dele. Ele mantinha um relacionamento extraconjugal, ele era casado, obviamente, e ele mantinha um relacionamento com uma outra mulher, né? Um relacionamento fora do casamento, com uma outra mulher que também era casada. E sabe quantos anos ele manteve esse casamento? Esse casamento não, esse relacionamento extraconjugal? Este adultério? Durante 8 anos. Para uma pessoa chegar a esse nível e manter um relacionamento extraconjugal por 8 anos, é porque está com a sua mente cauterizada. Então, a primeira vez que ele cometeu, a segunda vez, pode ser que a consciência dele o acusou. Olha, você está errado. Pode ser também, com certeza, não tenho dúvida, o Espírito Santo de Deus falou com ele. Eu acredito, por ser um servo de Deus, mas ele teve ali a sua mente cauterizada, cometendo este ato e ficou por 8 anos. Vocês entendem isso? O que é a consciência? A consciência do homem é construída, mas também pode ser afetada. Ela é construída, mas também pode ser afetada, pode ser cauterizada. E louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, que depois de 8 anos, mantendo esse relacionamento extraconjugal, ele veio a público, ele confessou o seu pecado, confessou para a esposa, confessou para a igreja, se afastou de tudo, e acredito que, eu creio, peço a Deus que o Senhor o restaure. Mas perceba o que é a consciência do ser humano. O que é a consciência do homem, né? Quando eu falo do homem, falo também da mulher. E Walter Brunelli, ele vai falar sobre isso. Então, no início, a pessoa se sente envergonhada, mas depois de um tempo, convive normalmente com a situação, como se estivesse absolutamente tudo certo. O mesmo ocorre com o roubo e até com o homicídio, em que depois de presa, a pessoa não demonstra o menor sinal de arrependimento. A consciência do homem espiritual conta com 2 fatores preponderantes, que é a palavra de Deus, olha aqui a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né? E também ali a palavra de Deus que lhe dá consciência da verdade, da justiça divina, produzindo temor em seu coração e a ação do Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa que se relaciona conosco, em sua vida. Aí ele continua: não é possível a um crente verdadeiramente comprometido com o Senhor a prática de atos condenáveis, sem que a consciência o acuse, levando-o para o arrependimento. Aí ele cita esse versículo que eu vou ler para vocês aqui agora para terminarmos e concluirmos essa aula de hoje. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 22. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos.
porque guardamos os teus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que forte. O apóstolo João vai dizer, amados, se o nosso coração não nos condena, ele está dizendo aqui, se sua consciência não te condena, glória a Deus. Pode orar, pode buscar, que o Senhor vai te responder, né? É interessante isso aqui. Então, irmãs, eu quero fechar essa aula daqui de hoje dizendo para vocês, concluindo essa aula acerca da consciência. A consciência humana, ela é a capacidade moral intrínseca, ou seja, interna, criada à imagem de Deus. Ela funciona como juiz interno que acusa ou conforta conforme a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo. A consciência do crente não está apenas em níveis psicológicos, mas também espiritualizados pela presença do Espírito Santo. A consciência do crente, irmãs, ela não está atrelada só aos níveis psicológicos, mas ao Espírito Santo de Deus, né? É espiritual também, pela presença do Espírito Santo. A gente pergunta ao Espírito Santo, devo, não devo, é para ir, é para ficar, é para fazer, não é para fazer? Você entendeu, irmãs? A compreensão da consciência está ligada à antropologia cristã, que é a matéria que nós estamos estudando, que reconhece o corpo, a alma e o espírito do homem. Por isso que falamos da consciência nesta aula de hoje. Que Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima aula, em nome de Jesus.